Meus amigos, uma pergunta muito interessante, ligada à área de demografia, selecionada de um processo seletivo da Unicentro. Uma pergunta muito legal que envolve o conceito de pirâmides etárias. Essa é uma pergunta muito bacana, é um conceito que vem sendo muito discutido. O Brasil está em um momento de transição demográfica. Eu já gostaria de adiantar para vocês o que é esse conceito. A transição demográfica é uma realidade populacional em que o Brasil, como o próprio nome diz, passa por uma transição de um país em que as pessoas tinham muitos filhos para um país em que as taxas de fecundidade diminuem substancialmente. E isso altera toda a estrutura de distribuição populacional. A nossa pirâmide de distribuição populacional era uma pirâmide de base larga e topo estreitado, ou seja, um número muito grande de jovens e, obviamente, um número pequeno de idosos, em razão, inclusive, de uma baixa expectativa de vida. O que se observa no Brasil atualmente? Uma diminuição dessa base, fruto de uma diminuição nas taxas de natalidade e fecundidade, um alargamento dessa população adulta, que é aquela população jovem que hoje se tornou adulta, e um aumento cada vez mais significativo da população de idosos. Essa população de idosos, obviamente, aumenta em razão, inclusive, das melhorias das condições médico-sanitárias, dos avanços todos que fazem com que se prolongue a expectativa de vida das pessoas. E, inclusive, essa figura que se observa aqui mostra de uma maneira muito evidente isso. Olha o Brasil em 1960, com base nesse gráfico chamado de pirâmide etária. Olhem só a situação. Vocês percebem que você tem uma base muito mais larga. Nas pirâmides etárias, a base representa a população jovem. Olha a quantidade de adultos e olha aqui a quantidade de idosos. Quando você vem para 2000, o que você percebe? Olha esse corte que vai acontecendo aqui na base. Você percebe então que você diminui a média de filhos por mulher. Quando se fala década de 50, 60 no Brasil, média de filhos por mulher de 6, até 7 filhos por mulher em média. Hoje essa média está em 1,7, tende a ir para 1,5. Quer dizer, você tem uma mudança no comportamento da distribuição da população brasileira ao longo das faixas da pirâmide etária. Aqui você tem um aumento desses adultos, que são os jovens que se tornaram adultos, e você pode perceber aqui nitidamente, ó, o percentual de idosos que em 60 era de 4,7, ele vem para 8,5 no ano de 2000. E em 2010, ele já vira algo em torno de 10,8, quase 11%. Notem que você então está diminuindo a participação de jovens e aumentando a participação de idosos no contexto geral da população brasileira distribuída sobre suas faixas etárias. É isso que essas três pirâmides, representando três momentos distintos, 1960, 2000 e 2010, representam no Brasil. E aí ele diz, observe as pirâmides a seguir e responda às questões que se seguem. Vamos observar estas afirmativas que estão presentes aqui, ligadas à interpretação desse respectivo conjunto de gráficos, dessas figuras intituladas de pirâmides etárias do Brasil em 60, em 2000 e em 2010. Com base na evolução da pirâmide etária brasileira em 60, 2000 e 2010 e nos conhecimentos sobre a dinâmica populacional, considere as afirmativas a seguir. Vamos julgar essas afirmativas como verdadeiras ou falsas a partir de então. Primeira alternativa que eu vou colocar aqui para vocês, que seria essa 1. A transição demográfica brasileira está se concretizando na atualidade devido às altas taxas de natalidade e fecundidade da população. Falei a vocês agora há pouco que o Brasil passa por uma transição demográfica. Mas por que ele passa por essa transição? Não porque atualmente as taxas de natalidade e fecundidade estão altas. Pelo contrário, essas taxas estão ficando mais baixas. Daí uma transição demográfica. Portanto, a 1 está completamente errada. Vamos analisar a 2 a partir de agora. A pirâmide de 60 apresenta um aspecto triangular, é aquilo que eu disse para vocês, indicando que o percentual de jovens no conjunto da população era alto nessa década. Foi tudo aquilo que nós já comentamos. Portanto, essa 2 perfeitamente verdadeira. Vamos analisar a 3. O envelhecimento de uma população representa a diminuição proporcional da população mais jovem do país. Por isso, na pirâmide de 2010, a diferença da base para o topo foi reduzida. Perfeito! Você pode perceber quando você volta na análise da pirâmide
que essa diferença aqui, ó, ela foi reduzida. Aqui você tinha pouquíssimos idosos, aqui você tem muito mais idosos, isso fica mais equilibrado nesta divisão. Portanto, a 3 perfeita, alternativa correta. Vamos a 4 agora. Os dados revelam a necessidade de maior investimento das políticas públicas nos setores da previdência e da saúde pública voltada para a terceira idade, voltados para a terceira idade. Aqui eu quero chegar próximo de vocês porque esse é um tema campeão de perguntas em concursos e vestibulares nos últimos anos. O que nós estamos observando no Brasil? Envelhecimento da população. Duas preocupações fundamentais. Quando essa população vive mais, nós queremos que ela viva somente quantitativamente ou qualitativamente? Será que nós não temos que pensar políticas voltadas à mobilidade dessas pessoas, ao lazer dessas pessoas, à seguridade social dessas pessoas, à qualidade de serviços de saúde a essas pessoas, até mesmo processos educacionais que permitam que pessoas que não tiveram ensino na idade adequada possam ter maior absorção de cultura, participação em programas do governo, etc. Várias coisas nesse sentido. E uma outra grande preocupação, a previdência social do país sustentará adequadamente essa população idosa, que cada vez vai receber por um período maior o seu benefício de aposentadoria. Isso possivelmente gera revisões no sistema previdenciário do país. São perguntas que se fazem diante desta grande mudança que acontece na dinâmica populacional e na distribuição populacional brasileira dentro de sua pirâmide etária. Portanto, isso é muito pertinente e amplamente verdadeiro. Guardando e exercitando um pouco a memória, nós temos que a 1 é falsa, 2, 3 e 4 são alternativas verdadeiras. Onde se encontra, portanto, a resposta? Na alternativa E, na qual somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. A não pode ser porque apresenta a 1 como correta, a B igualmente, e a C também não pode ser porque ela ignoraria a 2, que nós também julgamos como correta. Portanto, sem sombra de dúvidas, podemos marcar a alternativa E.